Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda e luciferianismo faz como? Beijo, boa Trevas noite para quem é mesmo. de trevas. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto bem legal, com gente bem legal, e vamos começar a apresentar a banca. Eu vou deixar assim por alto, porque a Vesta vai apresentar a nossa convidada de hoje. E temos aqui o nosso ilustre óbito, também que vai participar. Robson, que está Ohayou gozaimasu para confirmando. quem está comigo, konbanwa para quem está no Brasil, konnichiwa se você estiver vendo isso à tarde em outro horário. Vai ser um prazer estar olhando o outro lado, né? Como um magista de mão direita, vai ser sensacional conhecer também as perspectivas da mão esquerda em natura, vamos dizer assim. André, Saudações, seres humanos, um assunto muito interessante. O luciferianismo e o resgate do feminino vai ser muito bacana ouvir, estou curioso. E se precisarem de mim, é só levantar o braço e gritar que eu respondo. Tiago. Então, pessoal, estamos aqui com uma convidada especialíssima. Já escreve para o Morte Súbita de vez em quando a gente está com sorte. Escreveu na revista recente, né, que saiu da Banda Zé Glória, daqui a pouco vocês vão falar mais a respeito. Há 15 anos atrás escreveu esse livrinho aqui, que não está mais à venda, mas era vendido no Clube dos Autores. Foi um dos primeiros livros que saiu assim sobre luciferianismo. Já era muito bom e agora ela tem 1,5 décadas a mais de experiência para compartilhar aqui com a gente. Estou muito feliz. Óbito. Nossa, vai ser uma noite incrível, porque é uma daquelas vezes que você está ouvindo uma das pessoas que te inspirou em um monte de coisa, tá soltando o conhecimento que ela tem. Tem uma parte, provavelmente ela não sabe disso, mas uma parte da Morte Súbita inteira foi cimentada em cima dos textos dela, do que ela fazia, das conversas e tudo mais. Então, esperando aí uma noite inesquecível. Vesta Nox. Boa noite, bom dia, boa tarde, 93. Hoje nós vamos aqui aprender sobre um assunto que não é exatamente a minha seara, apesar de eu gostar muito desse rolê aí. E a gente vai conversar com uma mulher que é um desses grandes nomes do ocultismo brasileiro, que todo mundo já ouviu falar, e hoje a gente vai ver, hein? Então aproveitem essa oportunidade, porque ela não aparece assim todo dia, entendeu? Ela é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente importante para a cena brasileira, e hoje a gente vai assistir uma apresentação que nasceu do texto que foi publicado aqui na Aquelarre, que é uma revista desses temas de mão esquerda, de bruxaria herética, e eu tive a honra de estar nesse mesmo volume com uma pessoa desse peso, desse quilate, né? Então, para mim, é uma grande oportunidade. E hoje vamos receber Lilith Astarte. Então, quem é Lilith? Caso você não conheça, caso você nunca tenha ouvido falar, como assim, né? Ela é formada em Biologia e Psicologia e é escritora do livro Lux Eterna, que Tiago, como um bom arqueólogo do ocultismo, está mostrando aí na tela. E ela é editora da revista Nox Arcana, que publicou até 2010. Ela também publicou o primeiro site em língua portuguesa totalmente voltado ao estudo e divulgação do luciferianismo, em 2001, que se chamava For My Fallen Angel. Ela é pesquisadora, estudante e praticante da Via Sinistra, tem inúmeros trabalhos, e hoje vamos vê-la conversando conosco sobre um tema que eu acho extremamente fascinante, mas que eu vou deixar que ela mesma apresente. Boa noite, Lilith. Muito obrigada por aceitar o convite. Estamos honradíssimos e felicíssimos. Bem-vinda. Lilith, Boa noite. que é a sua primeira vez aqui, você tem que falar a sua jornada. Como que era você na sua infância brincando de boneca com a Barbie, na capirotagem, e agora... Tudo que eu menos tá fiz. aqui. Boa noite, eu gostaria primeiro de agradecer realmente esse convite. Me sinto super honrada de estar no meio de pessoas assim,
tão maravilhosas, né? Que também fizeram parte muito da minha jornada. O Morte Súbita, nossa, desde o começo está ali do lado, o Óbito também. E agora eu venho conhecendo essas pessoas novas, então, maravilhoso estar aqui. E a jornada é aquela, né? Acho que como a maioria das pessoas, crescida numa família católica, apostólica romana, estudando em um colégio de freira, mas desde criança com uma espiritualidade muito forte. Então, eu tive sempre, né, esse contato com a espiritualidade de uma forma muito intensa. Eu tenho o que talvez hoje chamem de mediunidade, então eu via muitas coisas, eu sonhava com muitas coisas, tanto que, como era a minha única, né, realidade do cristianismo, na época eu pretendia me dedicar à igreja. Olha isso. Porque eu não tinha outros contatos, nunca tive contatos com o ocultismo e tudo mais. Até que, o que aconteceu? Eu entrava em muito contato com livros de mitologia, eu adorava mitologia grega, e no começo da adolescência eu tive um sonho que me despertou. Só que como eu era cristã, imagina sonhar com Lúcifer, né? Sentir aquela culpa, e como eu queria me desvencilhar dessa culpa, eu falei assim, sabe uma coisa, isso é besteira. Se for verdade isso que eu sonhei, eu quero que aconteça tal coisa em 3 dias. E, logicamente, que eu pedi uma coisa que era impossível de acontecer. Só que aconteceu. E isso me despertou ao quê? Embora eu sentisse a culpa por aquilo, a me questionar o porquê de eu ter, de alguma forma, sonhado, né, com aquele ser, o porquê dele ter falado alguma coisa comigo em sonho. E isso começou a me despertar o interesse pelo ocultismo. Só que todo mundo sabe aqui que é do começo, né, adolescência da década de 90, que não era muito fácil se obter material de ocultismo. Não existia internet, livrarias tinham pouquíssimos livros lá no fundo, praticamente escondido. Então, onde que você mais conseguia era, de repente, garimpar coisas em sebo. E foi ali, então, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a realmente ter contato com a literatura ocultista. Só que isso foi bom, porque entre esse intervalo, de eu ter os meus 14 anos e até os meus 17, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me interiorizar. Eu comecei a fazer, né, de alguma forma, intuitivamente, meditações, a escrever, né, as coisas que me vinham em pensamento, a construir a minha filosofia própria. E depois que eu entrei em contato com os livros de ocultismo, eu fui percebendo que existiam coisas em comum. E isso foi auxiliando nessa minha jornada, porque eu fui vendo que parte do que estava ali eu já tinha, né, estava vivendo, e parte me auxiliou a me aprimorar ainda mais. Então foi quando eu tive a ideia, né, de começar a escrever o site, porque daí já era 98, já tinha acesso à internet. Comecei a fazer o Mystical Land primeiro, que era um site muito parecido com o Morte Súbita, que eu punha os meus textos de luciferianismo, mas pegava outras coisas, muitas vertentes. E aí eu falei, para que eu vou fazer um site se tem um muito melhor? Que na época já era muito melhor, né? O Morte Súbita, e já tinha gente fazendo isso. Então eu falei, eu vou fazer um site só para os meus textos mesmo. Vou colocar ali tudo isso que eu estou estudando, tudo que eu fiz a reflexão, e aí em 2001 nasceu o Formafole Angel, né? E com o tempo fui acrescentando mais alguns textos, e depois disso eu acabei desistindo do site, porque eu não sou uma pessoa muito boa em informática, essas coisas, aí estava muito difícil. Eu fiz o livro com os textos do site, então Lux Eterna foi, na verdade, um conjunto daqueles textos, né, só para deixar registrado, e a revista Nox Arcana acabou nascendo para ir acrescentando novos textos no decorrer do tempo. Só que daí em 2010, com outros projetos pessoais, entrei na segunda graduação em psicologia, acabei deixando um pouquinho de lado, até porque também eu comecei a ver algumas coisas que me desestimularam a continuar na internet. Uma delas, né, você pega seu texto totalmente distorcido em outro lugar, você pega pessoas que colocam o nome dela naquilo que você escreveu, você começa, né, a ver coisas sobre luciferianismo, que é tudo menos luciferianismo, parece lá um cristianismo inverso, e aí você acaba meio que sendo desestimulado, né? Falar assim, não vou continuar nesse meio, perdendo meu tempo. E eu acabei saindo um pouco da parte da internet e continuei mais realmente com contato com pessoas, né, que eu já conhecia, que eu adquiri muitas amizades boas durante esse percurso e fui continuando os meus estudos próprios.
né? Então, praticamente até eu chegar aqui, que agora eu estou tentando, né, voltar aos poucos para esse meio, trazendo novas coisas, e vamos ver se eu engato de novo aqui, escrevendo, divulgando novos estudos, novos materiais. Então, né, primeiro eu gostaria de falar de onde veio esse tema, por que, né, escolher esse despertar da mulher serpente, que seria justamente o resgate do feminino através do luciferianismo. Tudo isso nasceu de uma sincronicidade, eu acredito, com a Gilmara, que me convidou para escrever, né, na Aquelarre, e depois a Vesta logo em seguida, querendo, né, uma participação maior das mulheres, por exemplo, aqui no podcast. E eu ia inicialmente falar só sobre luciferianismo, mas falei, gente, por que falar sobre luciferianismo agora nesse momento? Tantas pessoas já falaram, se a gente pode voltar isso justamente para a questão, né, da mulher, que é tão difícil da gente ver, né, algo voltado exatamente assim para o público feminino. Embora vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui, afinal é luciferianismo, não é só para as mulheres. Os homens vão, né, se identificar, vão perceber que também é para eles. Mas eu coloquei a questão feminina pela parte do silenciamento muito grande, né, que ocorreu das mulheres e uma perda muito significativa da sacralidade delas, tá? Então, antes de eu começar a falar mesmo sobre a questão da filosofia, eu gostaria de falar, afinal, o que foi perdido para poder ser resgatado? Que a gente tem que fazer essa compreensão. E o que seria, então, essa mulher que eu considero uma mulher serpente? Quais os aspectos que ela deve envolver? E aí nós temos a primeira coisa, desculpa, deixa eu pôr aqui, que essa mulher serpente seria aquela justamente que tem, né, a capacidade de despertar os seus próprios potenciais. Ela não tem medo de ser quem ela é. Então, ela vai deixar, né, de simplesmente aceitar normas que são colocadas, dogmas que são colocados, e ela vai desafiar esses padrões, para que ela possa, justamente através do próprio autoconhecimento dela, ver quem ela é, né, trazer de volta a sua própria essência. Então, ela vai direcionar o caminho não para o externo, ela vai direcionar esse caminho para o próprio interior dela, para essa grande obra, que seria o reencontro com a sua própria divindade, essa luz, né, divina que existe dentro dela, e para isso ela vai ter duas forças que são inseparáveis, que é o amor por aquilo, ou seja, a força que nada pode impedi-la, porque ela já tem a sua meta, ela sabe onde ela quer chegar, e a vontade para fazer essas ações. Então, uma das coisas que ela vai perceber é que ela não pode assimilar aquilo que foi colocado como os pares de opostos, né? O que é o certo, o que é o errado, como ela deve ser, como ela não deve ser, porque nós vivemos numa esfera já de opostos. Então, se a gente começar a aceitar nessa questão de o que é bom, o que é ruim, enfim, sem fazer com que eles se unam, na verdade, compreender os dois para que eles possam trabalhar juntos, você nunca vai conseguir chegar na sua individuação. E nós temos aqui o seguinte, uma das coisas que foi mais, né, colocada de lado, que foi mais silenciada, foi justamente o aspecto do feminino com o advento do patriarcado. Então, quando você tem, né, o começo do patriarcado, o que nós percebemos? Que todos os aspectos femininos, e aqui a gente pode, não estamos falando de homens e mulheres, isso é importante deixar claro, né? Estamos falando das energias, então poderíamos aqui falar como yin, como yang, eu vou estar usando os termos mais da psicologia, que é a ânima feminino e ânimo masculino. Então o patriarcado vem e fala o seguinte, tudo que é relacionado ao feminino é algo que passa a ser considerado como fraco, como algo que não deve ser cultivado, ou porque é demoníaco, ou porque senão simplesmente não faz parte ali do contexto que é desejado. Enquanto que o masculino, né, ele vai ser extremamente exaltado. Então, a mulher, ela acaba perdendo, né, essa associação com ela mesma, porque o feminino está ligado ao Eros, né, ao Eros materno, ou seja, a conexão, a expressão das emoções, a integração ali dos sentimentos, uma forma de se relacionar, enquanto que o masculino, que é o ânimos, né, que é o logos paterno, ele vai estar mais na questão da racionalidade, do intelecto, até da questão da agressividade, da ação.
que a mulher percebe? Que se ela, né, se anula, e isso serve para os homens. Por que eu falo isso? Porque o expressivo feminino também foi retirado dos homens. Então, vai acontecer a mesma coisa, tanto que a gente vê aquela frase, homem não chora, né? Homem não pode fazer isso. Então, o homem ele também vai sofrer com a falta dessa parte dentro dele. E quando nós retiramos uma das polaridades, nós não conseguimos fazer o quê? A individuação, porque você vai estar tirando uma parte de si, negando uma parte de si. E a partir do momento que você nega aquilo, você já não é você mesmo. Então, uma das consequências, né, iniciais para essa mulher foi justamente ela se silenciar, ela acabar suprimindo, né, todos esses aspectos, e com isso ela vai ter grandes conflitos internos, porque ela de repente sente uma coisa, mas ela não pode expressar, ela quer agir de tal maneira, mas ela vai ser, naquele momento, cortada, seja ou na base da violência, ou realmente de uma forma um pouco mais sutil, como sendo desvalorizada, e elas passam, então, muito mais, né, a se voltar para o externo. Então, elas vão assumir aquele ideal de ego que é esperado delas, vestir uma máscara para que elas possam ser aceitas. E como é que elas acabam, né, adquirindo isso? Através da influência familiar, da cultura, da religião. Então, ela começa a manifestar essa ânima negativa, ela não se ouve mais, ela não dá mais vazão, né, para as suas vontades, para os seus sentimentos, ela passa praticamente a servir ao outro, e algo que foi inicialmente imposto acaba virando algo que é naturalizado com o passar do tempo, porque as próprias mulheres ensinam as suas filhas dessa maneira. Então, a mulher não pode sentar de tal jeito porque não sei o quê. A mulher não pode explorar o seu corpo porque ela vai ser considerada ruim, e assim por diante. Então, essa perda dessa conexão com ela é o que faz justamente a mulher adormecer dentro dela, né? Essa serpente, como nós falamos, ficar ali adormecida para que ela, então, né, possa servir a uma sociedade que está ali, desejando que ela seja daquela maneira. E esse silenciamento, ele vai ser refletido de várias maneiras. Então, quando a mulher ela perde a sua própria, né, voz, ela não tem por onde se espelhar. Ela não vai ter quase outras mulheres que mostrem, olha, não é assim, pode ser de uma forma diferente. E nós vemos isso, então, pela desvalorização realmente ali das experiências femininas em muitos grupos. Então, a gente tem uma falta de representação em grandes, né, locais dessas mulheres, as contribuições delas geralmente são colocadas em segundo plano, elas podem ser simplesmente ignoradas e elas assumem, então, aquele estereótipo que é necessário para que elas sejam mulheres. Então, muitas mulheres acabam perdendo a oportunidade de estudo, a oportunidade, né, de entrar num novo mundo por causa desses estereótipos, dessas normas vigentes. E aí a gente fala assim, mas o que isso tem a ver com o ocultismo, né? Porque o ocultismo, afinal, teria, teoricamente, que desenvolver tudo, mas se nós formos ver, isso também é observado no ocultismo. Então, quantas mulheres, né, que nós temos aqui, que ficaram em segundo plano, ou que nós nem sabemos que ainda existe. Por isso que eu acho, né, achei importante junto com, né, a Vesta, junto com a Gilmara, que tem essa revista maravilhosa, que traz as contribuições das mulheres, de mostrar que, sim, as mulheres elas podem fazer muito mais, elas podem estar aqui se colocando também nessa parte do ocultismo. Porque a maioria das tradições, né, ocultistas, elas cresceram num histórico patriarcal. E se elas cresceram nesse histórico patriarcal, querendo ou não, elas acabam também refletindo essa visão. Então, nós vemos muitas mulheres que ficaram realmente ali sem as suas vozes, sem as suas perspectivas sendo colocadas. E eu trouxe alguns exemplos bem rápidos, para a gente poder depois entrar, que entre elas, a gente coloquei aqui Blavatsky, que você falou, nossa, mas Blavatsky, né, que todo mundo conhece,
mas todo mundo também sabe que a Blavatsky sofreu muitos preconceitos, né, na época. Ela foi desacreditada quando ela escreveu lá A Voz do Silêncio, porque ela falava que eram ensinamentos que ela trouxe ali do Tibete, e as pessoas achavam que era impossível, que era uma invenção dela. Afinal, uma mulher vivendo, né, durante 3 anos ali naquela região, trazendo ensinamentos de lá. Então, por causa, provavelmente, né, desse questionamento, mas como assim uma mulher vai trazer isso? Ela foi desacreditada durante muito tempo. A gente tem, eu penso aqui a Rose de Kelly, mas nós poderíamos falar sobre qualquer mulher escarlate, né? Elas têm papel fundamental, mas quem ouve a experiência delas? Onde nós temos relatado de forma concomitante o que elas, né, trouxeram como, do ponto de vista delas. Nós temos ali, ela contribuiu, por exemplo, aqui para receber o livro da lei, tá, mas e o lado dela? O que mais ela poderia ter contribuído? Ou que essas mulheres que participaram, né, de todo esse processo tinham a dizer? Elas foram ouvidas, elas foram levadas em consideração, né? Do tarô, a gente poderia falar da Frida Harris, da Pamela Smith, que ainda bem que está sendo resgatada, né, agora, que ela não teve nem o seu nome colocado inicialmente ali no tarô que ela ilustrou. Então, se coloca até o nome da editora, né, o Rider-Waite, mas não coloca o nome dela. Hoje em dia isso está sendo resgatado, mas ela foi extremamente importante para a época dela, deu abertura, inclusive para trabalhos de outras mulheres, e ela não foi reconhecida. E, por exemplo, também a Marília Levaux, que teve uma grande importância em trazer, né, a magia das ervas, a questão, aí ela foi uma sacerdotisa voodoo, que foi muito importante para aquela região onde tinha, né, essa parte afro aí descendente, que também estava jogada de lado e de repente foi reavivada, né? Até gostaria de perguntar se vocês lembram de alguma outra, se são várias que tem na cabeça de vocês, porque realmente, se a gente for ver, são muito poucas. A gente poderia pôr uma John Fortune, poderia pôr, mas que tem, né, uma expressão muito pequena se a gente for comparar com os homens. Não sei se vocês têm algo a dizer sobre isso, eu posso continuar para entrar no assunto. Eu tenho uma observação, uma coisa que eu percebi não faz muito tempo, mas é engraçado quando você vê eu já vi mais de uma vez isso, não vou falar os nomes agora porque eu sou péssimo por nome, principalmente estrangeiro. Também. Mas é muito comum você ver uma mulher escrever alguma coisa e colocar do lado o nome do homem que ajudou. Sim. É muito comum você ver isso, mas você não vê muito isso no homem que escreveu e colocar a mulher que ajudou. Exatamente. Então, só daí você consegue imaginar quanto não tem de colaborações femininas que foram simplesmente roubadas, né? Se você não dá o crédito, é porque você está roubando o conteúdo. Então fica só essa... Frankenstein foi publicado com o nome do marido, inclusive. Até Mary Shelley conseguir colocar o nome dela na obra para ganhar o reconhecimento foi uma batalha. E conseguiu em vida, o que é muito bom, que ela ainda conseguiu desfrutar pelo menos do que ela escreveu, mas só foi publicado com o nome do marido. Exatamente. Então, isso acaba, né, fazendo com que justamente essas mulheres desistam, né, de estarem participando muitas vezes. Porque se você não vê uma representatividade, se você não tem, né, essa cultura de repente, ter e ir atrás, é muito difícil. E aí que vai entrar, então, essa questão da filosofia luciferiana. Eu não vou falar do luciferianismo em si em detalhes, aquelas questões básicas, todo mundo quer saber, qual a diferença entre luciferianismo, satanismo, porque senão a gente vai sair do foco, né? Mas me proponho, se vocês quiserem, a gente pode vir aqui falar só sobre luciferianismo depois, né? Fazer só para isso. E como é uma filosofia muito extensa, a gente poderia falar sobre muitos aspectos, e o nosso tempo não é tão grande assim, eu escolhi, né, 4 aspectos essenciais que, com certeza, quando a mulher ela entra em contato com a filosofia luciferiana, isso vai fazer com que seja despertado novamente nela tudo isso que está adormecido. Então, só para dar uma pequena introdução, para quem de repente nunca ouviu falar, né, sobre o luciferianismo, ainda tem muitas dúvidas sobre o que é o luciferianismo,
o que é que eu poderia explicar aqui de uma forma bem breve e bem rápida? Não importa, né? Aqui nesse caso, se você acredita em Lúcifer como uma entidade, como, enfim, né, ou não, o que nós vamos explorar aqui é a questão do arquétipo, ou seja, é a questão daquelas qualidades que são expressas através dessa figura, né, que é justamente o que o luciferiano deseja na vida dele, como se fosse a meta, o grande objetivo dele, que é alcançar, né, a sabedoria, ir atrás do conhecimento, ter orgulho das suas próprias conquistas, ter a liberdade, vontade, autodeterminação, independência e a iluminação. Então, o símbolo, né, esse arquétipo de Lúcifer, ele traz como foco justamente você confrontar aquilo que lhe foi imposto e que muitas vezes você internalizou até sem perceber. Então, o foco do luciferianismo é mais uma questão interna, destruir aquilo que foi internalizado, que é contra o seu próprio ser, que anula o seu eu, e, logicamente, como consequência, isso vai acabar afetando o externo também. Mas não existem, né? Primeiramente, dogmas, então não existe nada dentro do luciferianismo que seja inquestionável, não existem normas morais, no sentido de que ele não se volta para aquilo que é no coletivo, mas ele tem uma ética, que é justamente focada no próprio ser, ou no próprio indivíduo. E essa ética, então, ela vai orientar essa busca. Ela fala, peraí, você quer sabedoria, conhecimento? Um dos caminhos é esse. Mas existem vários, desde que você chegue aqui. Então, existe uma meta, um objetivo, mas os caminhos são individuais, né? E por isso que a gente tem a frase clássica, né, do Paraíso Perdido, que é melhor reinar no inferno do que servir no céu. É melhor você estar em paz com você, sendo quem você é, mesmo que você seja excluído do seu externo, né? Porque as pessoas não vão, talvez, te aceitar daquela maneira, não tem problema, do que você estar em paz com o seu externo, ou seja, todos lá te aceitando, só que você em conflito com você. Então, você não vai se negar para atender o outro, né? Você vai ser quem você é, e aí sim, os outros ou o seu redor que tem que estar ali aceitando você da maneira que você é. Então, a primeira coisa que a mulher ela vai perceber quando ela entra no luciferianismo é que existe um aspecto muito clássico, que é definir-se como algo e acabar por limitar-se. Para eu estar, inclusive, né, falando sobre esses 4 aspectos, eu vou sempre começar com uma frase que faz parte do último capítulo do meu livro, da versão nova, que vai sair pela editora Via Sestra, né, que vai estar ampliado. Até agradeço, Parso, pelo convite, revisto, e eu vou falar a partir dessa frase, como é que isso se reflete. Então, no luciferianismo, isso é muito claro. A gente tem aqui, né, é exatamente isso que viveste até então. Uma ilusão sedutora e aconchegante construída a partir de todas as verdades e vontades existentes ao teu redor, menos as tuas, que foram morbidamente silenciadas. Então, a primeira questão que a mulher vê é o seguinte, peraí, querem me reduzir a uma coisa em comum, todas as mulheres têm que ser dessa forma, mas espera aí, se cada um é cada um, o clássico, cada homem, cada mulher é uma estrela, como é que todos nós vamos agir igual? Como é que todos nós vamos ter, né, os mesmos princípios a seguir, a mesma maneira de se comportar? Então, ela vai começar a questionar isso que é colocado para ela. Eu sou única, então eu preciso ver, pelo meu ponto de vista, o que está sendo colocado ali. Então, essa realidade, ela é muito relativa. A maneira que eu vejo a realidade é a maneira diferente que você vê a realidade, que outra pessoa vê essa realidade. E é isso que ela tem que constatar. Então, ela vai ver tudo aquilo que ela está vivendo, vai se questionar. O que for dela, ótimo, continue com ela. Mas o que não for, principalmente aquilo que nega, né, a sua própria essência, que gera essa prisão dentro dela, porque ela fica com medo de ser julgada, de ser manipulada, de sofrer violências, tudo isso ela vai precisar encarar. É uma barreira que ela vai precisar destruir e que ela vai estar disposta a isso. Esse princípio, ele vai falar da questão do abandono do comodismo.
Esse comodismo ilusório é aquela questão, mas é bom eu vestir as máscaras porque eu vou ser, né, aceita, amada, vou pertencer a grupos, mas será que isso vale o preço de não ser quem você é? E é justamente esse questionamento, né? Se vale a pena se perder de si para ser aceito pelo outro, que vai fazer com que ela não queira ser mais uma pessoa simplesmente na multidão. Então, é um processo doloroso, não é um processo fácil inicialmente, por isso até que eu falo dessa questão da mulher serpente, porque ela vai ter que romper, né, essa casca, é só através dessa troca de pele que ela vai poder crescer, e ela vai ter que ter essa ciência de que é uma escolha que vai sim separá-la de coisas que até então ela ama, mas que não são positivas na vida dela. Se ela quer o crescimento dela, ela vai ter que abandonar, ela vai ter que encarar, né, todas essas prisões para ela poder ser livre, e principalmente ela vai precisar fazer o quê? Ela tem que precisar ir atrás do autoconhecimento dela, porque só a partir desse autoconhecimento, dessa busca da vivência dela, que ela vai saber o que realmente faz parte ou não do seu ser. Então, nós temos aqui nessa outra frase, que é: ame tua luz e tua escuridão, pois ambas são necessárias neste processo. Desculpa, gente, que eu não estou conseguindo ler aqui. Pronto. Aprenda com ambas e continue a caminhar, pois em breve te tornarás a estrela mais brilhante do céu, senhora do seu universo. Então, ela vai precisar se questionar sobre, principalmente, aquilo que ela colocou dentro dela como inaceitável, que seria o que nós chamamos, muitas vezes, de sombra, embora não seja só isso, como eu vou estar falando. Ela tem que se redescobrir, né, através de experiências próprias, isso é muito importante, porque todo conhecimento ele só é válido a partir do momento que ele é trazido para a sua vida. Não adianta você ler 500 livros, decorar frase por frase, página por página e nunca ter aplicado aquilo. É simplesmente um conhecimento inútil. Então, ela coloca isso na vida dela e ela vai vendo o que é que se reaproxima, na verdade, da sua própria essência, da sua própria chama interna. Então, ela passa a olhar para dentro dela sem medo. O que é que eu vou encontrar dentro de mim? Será que é alguma coisa ruim? Não, ela vai simplesmente olhar quem ela é, mostrar que ela tem o direito de ter os dois lados. Nós vemos muito isso nas deusas, né? Então, a gente pode pegar as deusas que se manifestam, de repente, de uma forma mais pacífica, a gente pega uma Parvati, e depois, né, de uma forma destruidora, como pega uma Kali, a gente pega uma Basta, a gente pega uma Sekhmet. Então, a deusa, ela tem os dois lados, ela tem os dois aspectos. E quando você começa a aceitar esses aspectos, você começa a trabalhar esses aspectos, o que acontece é que, na verdade, você começa a dominá-los. E não deixa eles te dominarem. Porque quando você não aceita, ele fica lá escondido e ele acaba agindo de qualquer maneira em você indiretamente, de uma forma consciente. Então, você perde o controle sobre aquilo que você faz, sobre o que você é, e aí vem aquela questão da culpa e de tudo mais que faz, então, com que você fala, como é que eu agi dessa maneira? Então, quando você aceita essa sombra, você também vai despertar potenciais. Porque, como eu falei, não são só coisas ruins que são colocadas na sombra, né? Coisas indesejadas. São, às vezes, potenciais que você não pôde exprimir, simplesmente por uma questão de que não te permitiram isso. Então, imagina uma mulher que tem ali, né, um potencial enorme para as artes, só que, você dançar do jeito que você quer é uma coisa muito promíscua, você não pode. Então, ela guardou aquilo dentro dela. E, de repente, ela traz aquele potencial de volta, ela exprime aquilo de uma forma livre, e é justamente essa liberdade que vai fazer com que ela tenha ainda mais forças de ir caminhando e desafiando isso. Só que as sombras, elas são o nosso caminhar inicial. Nós não podemos continuar nela, né, eternamente. E é aí que entra essa questão de vir para a luz, né, do portar a luz. É trazer essas informações que estavam lá na escuridão para a nossa consciência. E quando a gente tem, então, essa consciência, nós conseguimos trabalhar com ela. Então, esse domínio
faz com que nós possamos conduzi-las ao nosso favor. Pode falar, Thiago. Queria que você comentasse um pouquinho sobre as formas como essa repressão é feita, porque nem sempre é uma coisa direta, né? Se você não vai fazer Exatamente. isso. Porque eu imagino que é muito mais difícil você buscar a sua verdadeira vontade que você tem dupla jornada de trabalho, por exemplo. Mas você queria ver os seus comentários sobre isso. Uhum. Por exemplo, a gente começa, né, desde pequeno a ter essas proibições quando você recebe instruções muito claras. Você não pode fazer essa coisa porque não é de mulher, por exemplo. Aí tudo bem, depois você fala, não, mas eu quero fazer, tem uma dupla jornada de trabalho, eu vou falar até sobre uma experiência própria. É só você administrar de uma forma consciente. Eu trabalho em algo que, sinceramente, assim, eu gosto muito, que é ensinar, mas eu não tenho o retorno no sentido de, poxa, não depende só de mim. E isso me frustra, entre aspas, bastante. Então, até um tempo atrás, eu ficava muito frustrada com isso, eu ficava me questionando, eu estou no trabalho certo, mas essa não é a minha vontade. Aí depois eu comecei a pensar, mas espera aí, eu estou fazendo, né, o que eu posso, o meu melhor. Esse trabalho me dá justamente as condições para que eu possa investir em melhorar ainda mais a minha vida. Eu posso estar adquirindo livros, eu posso estar fazendo viagens, ele me dá tempo extra para eu poder fazer as minhas, né, atividades. Então, quando eu comecei a aceitar esse lado, eu fiquei, entre aspas, assim, em paz comigo. Porque eu aceitei essa sombra no sentido de há coisas que nós não temos como mudar, porque infelizmente realmente faz parte da sociedade. Mas eu tenho como responder a isso de uma forma positiva. E a forma positiva que eu respondi foi justamente essa. Eu estou fazendo o meu melhor. Então isso já me deixou tranquila. E esse meu melhor me permite conseguir mais coisas, mesmo que eu não receba aquele retorno que eu queria, porque esse retorno não depende só de mim. Então, se não depende de mim, eu não tenho o porquê deixar isso me dominar. Não sei se eu respondi mais ou menos o que você perguntou. Respondi? E, logicamente, isso vai ser em várias... cada mulher vai ter, cada homem, né, também vai ter as suas provações. E isso que, na verdade, é bonito do luciferianismo, né? Porque você não tem medo da aprovação, acaba sendo um obstáculo para o seu próprio crescimento. E não tem problema se você quer, você volta, você aprende com aquilo e assim por diante. Então, quando você tem essa consciência, né, você leva isso para todas as áreas da sua vida. Então, a mulher, ela consegue tirar aqueles, tanto da parte ali da família, na parte, como falei, do trabalho, a questão de, mas eu vou ser julgada, eu não posso fazer isso, eu preciso ser exatamente assim. Ela passa a ser quem ela é, independente disso, e com isso ela consegue ir se tornando cada vez mais dona de si, né? Como eu falei, ela se torna essa deusa que é coroada por ela mesma, ela tem esse orgulho, essa capacidade de ir buscar a sua própria coroa. Então, para isso, ela precisa desse autoconhecimento, porque quando você sabe, né, as suas potencialidades, quando você sabe onde você deve trabalhar as suas fraquezas, quando você sabe onde você deseja chegar, você também vai conseguir fazer as melhores escolhas para o seu caminho. Porque o nosso aspecto a seguir é a questão da autorresponsabilidade. No luciferianismo, isso é muito, né, essencial, porque aqui existe justamente o abandono daquela mente que nós chamamos de rebanho. Não há inimigos neste caminho, nem aliados, a não ser tu mesmo, mas ninguém é executor do teu destino. Tu és teu próprio carrasco e salvador. Lembra-te, tu estás a sós. Então, aqui, você vai ser obrigado a responder pelas suas próprias escolhas. Então, não há nada de proibido no luciferianismo. O luciferianismo não proíbe nada. Faça o que você quiser. Só que você tem que ter a consciência de que tudo tem o seu preço. Tudo traz a sua colheita.
E a partir do momento que você sabe o que você quer colher, você vai fazer as melhores escolhas. Então, aqui a gente não vai adorar nenhum Deus para que a gente receba alguma coisa dele, né? Ah, eu vou adorar Lúcifer porque daí ele vai me prestigiar com um monte de coisas. Eu não vou seguir um mestre para poder, então, ser igual a esse mestre. Não. Eu vou ser a própria pessoa que vou ter que me guiar, que vou ter que me levantar quando eu cair, né? Que vou ter que trazer essa luz para o meu caminho. Então, eu tenho que me tornar essa serpente, ao invés de adorá-la. Nós construímos o nosso próprio reinado, e aqui o reinado quer dizer a própria vida, né? Para que nós possamos justamente ter essa condição divina que é de nosso direito. Porque não existe um Deus que segue outro. Se Lúcifer, né, como nós falamos ali na introdução, decidiu deixar de lado lá o comodismo de ser o anjo mais perfeito, mais belo, mais não sei o quê, para não aceitar algo que era imposto e que não era condizente a ele, nós vamos fazer isso, né? Não, eu vou agora, então, ficar adorando Deus para conseguir as coisas. Não. Inclusive, isso é algo que eu tenho visto muito, para mim, se torna até uma aberração no luciferianismo atual. Eu tenho visto, sabe, assim, pessoas que ficam adorando mestres luciferianos, que ficam procurando seguir receitinhas, né, feitas. Como é que um luciferiano vai fazer isso? Então, é algo que é muito importante da gente conversar. Por favor, Robson. Você, então, é contra a perspectiva do luciferianismo deísta, no caso? Não. Eu, por exemplo, sou uma luciferiana deísta. Só que, qual que é a questão? Nós podemos adorar, tá, Lúcifer? Só que nós adoramos ele em nós mesmos. Então, se eu quero, né, adorar este ser, que eu considero, né, como se fosse o princípio, eu tenho que fazer isso em mim. Eu tenho que manifestá-lo através de mim. E não pedir coisas para ele. Ele é como se fosse, né, a minha referência. E para honrá-lo, eu tenho que trazer essa essência dele para a minha vida. Eu tenho que me manifestar da maneira que o próprio arquétipo dele se manifestou, que é justamente sendo essa deusa do seu próprio reino. É aquela Essa história, ideia, né? Lúcifer só ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos, né? Não... Exatamente. E ele vai ajudar como? Dando essas referências. Tipo assim, ó, é isso, agora se vira, amigo. Entendeu? Vai depender de você. Eu não estou aqui para salvar ninguém, senão a gente estaria no outro, né, extremo. Que não só iria mudar o nome. E é o que nós vemos muito. As pessoas querendo fazer pacto para você ficar rico, né? Ah, não, mas agora eu quero ganhar tal coisa. E isso é totalmente anti-luciferiano quando nós compreendemos que é uma autorresponsabilidade que o faz assim, né? Que é o despertar do seu potencial, a sua capacidade de enfrentar as adversidades e de se orgulhar das suas conquistas. Porque se você não conquistou, do que você vai ter orgulho? De algo que te foi dado? Então, é algo bastante contraditório. E é por isso que a gente fala dessa questão, tem que abandonar essa mentalidade de rebanho. Tem gente que não consegue seguir a si mesmo, porque sabe que se fizer alguma coisa errada, ele não vai ter quem jogar a culpa. Então, é muito mais fácil você jogar a culpa, né? Mas foi aquele cara que me ensinou assim. Mas foi meu pai e minha mãe que não me permitiu que fizesse isso. Então, isso é totalmente inviável pelo luciferiano. Ele pode até, de repente, sofrer uma injustiça, beleza. Só que como ele vai, a partir desse momento, responder a isso? É isso que importa. É a escolha de como ele vai responder ao que chegou até ele, né? E quando ele vai, então, seguir alguém, ele deixa de ser quem ele é. Quando ele começa a seguir quem ele é, ele se torna ainda mais a sua própria essência. Então, os eleitos são os que ousam porque nós não sabemos exatamente, muitas vezes, onde está aquele obstáculo. Você vai ter que ousar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que se entregar. A partir do momento que você, sem querer, como eu falei, errou, ótimo, aprende com aquilo
e não caia mais. Aí vão ter novos obstáculos e assim por diante, mas você tem que ousar, você tem que ir além, você tem que chegar até aquele maior, né, sentimento seu, que é justamente se tornar livre, ser quem você é. Então, o livre-arbítrio, ele é totalmente ofertado, né, ao luciferiano, porque nós nada mais somos do que as escolhas que nós fazemos, as escolhas da nossa própria jornada. E por isso que, né, eu digo, que eu já, na verdade, falei, estou aqui só voltando, que nada é proibido. Mas você tem que ter discernimento que nem tudo te convém. Ainda mais em um universo igual ao nosso, no qual vão tentar te tirar do caminho. Vão tentar te oferecer, né, prazeres muito momentâneos, coisas que você vai estar tentado ali e que você, se cair naquilo, não vai conseguir depois se resgatar. Então, os prazeres são totalmente permitidos, não há pecado. Mas você tem que estar no domínio deles, e não eles dominando você. Tá? Então, essa questão vai também levar a uma outra coisa que é muito importante para a mulher, que é retomar o corpo dela como templo sagrado. Porque as mulheres, elas acabam sendo ensinadas durante todo esse percurso, já que elas têm aquele estereótipo, né, de gênero. Olha, você precisa se vestir dessa maneira, você tem que sentar dessa maneira, você não pode gritar, você tem que se comportar. A questão da sexualidade, que muitas vezes é reprimida, porque as mulheres praticamente foram, né, e durante gerações, criadas simplesmente para ser mães, para cuidar ali da família e nada mais além disso. Ela começa a falar assim, peraí, se eu sou uma deusa, se eu tenho, né, essa capacidade de estabelecer o meu reinado, onde vai ser o meu templo de adoração? E ela vai perceber que vai ser o próprio corpo dela. Então, nós nascemos para sermos deuses, mas nós temos que ser merecedores desse direito. E ela volta a perceber que o corpo dela é o veículo que ela tem para conseguir chegar onde ela quer. Então, ela começa a perceber, independente se ela acredita, se ela não acredita, né, em Lúcifer como divindade, de que se ela quer ter aqueles atributos, ela vai ter justamente uma meta para ser traçada, e essa meta exige que ela desenvolva os potenciais que ela possui, para justamente conseguir ultrapassar aquilo que ainda precisa ser ultrapassado. Então, a vida, ela passa até a ser muito mais valorizada por um luciferiano, porque é ali que ela vai ter essa possibilidade, né, de vivenciar, de ter essa adoração à verdadeira divindade, que é aquela que se encontra dentro dela. E isso começa com a desconstrução, então, de crenças que são muito associadas ao corpo feminino. Então, tem toda aquela questão das mulheres terem vergonha da menstruação. Eu dou aula para adolescentes e até hoje as meninas têm vergonha disso. Elas chegam para mim e falam assim, ai, professora, que aconteceu um problema. Elas têm vergonha do seu corpo, elas não conhecem o seu corpo. Por quê? Os pais não fazem isso com elas, não trabalham isso com elas. Elas se sentem impuras, porque foi aquilo que foi passado, né? Ah, mas você está sendo impura se você fizer isso. E essa mulher, então, ela reprime a própria sexualidade, ela reprime descobrir o próprio prazer através do seu corpo. E se o luciferianismo vem falar que é o nosso templo, esse nosso corpo, ela passa, então, a viver plenamente em harmonia com ele. Então, ela resgata uma sexualidade sagrada, ela resgata o respeito pelos seus ciclos naturais e ela também resgata o direito que ela tem sobre o corpo dela. Ninguém vai poder falar o que é certo, o que é errado ali. Ela mesma é quem vai definir isso. E ela permite, então, dessa forma que flua essa energia feminina plenamente. Nós sabemos que a força da sexualidade é uma força que nos une, né, com a espiritualidade. Ela vai fazer com que essa parte espiritual acabe sendo, de alguma forma, canalizada e que expanda a nossa própria consciência. Então, a libertação desses condicionamentos que foram colocados durante tanto tempo na mente dessas mulheres e que causavam essa vergonha, que causavam essa culpa, essa repressão, acaba sendo desfeito, porque ela agora tem essa consciência, desde lá do primeiro, né, que nós falamos, ela quebrou
as normas, ela questionou o que foi colocado como verdadeiro, ela começou a aprender sobre ela mesma, sobre o seu autoconhecimento, ela chegou à sua autorresponsabilidade e agora, então, ela permite vivenciar todas essas conquistas. E o sexo passa a ser visto de uma maneira totalmente diferente. Então, ela deixa aquela visão totalmente profana de, é uma coisa reprodutiva, eu preciso fazer isso contra a minha vontade, e ela percebe que ele pode ser sagrado. Então, ela manifesta, né, essa energia criativa, que é natural continuando na mulher, porque a mulher ela tem essa força vital de trazer a materialização, né, a vida, e ela canaliza, então, para manifestar a sua própria vontade, para manifestar o divino. Então, se a gente for perceber, né, poderia ser até dito muito mais coisas aqui, mas só desses 4 aspectos, a gente já percebe que essa mulher, ela começa a se deixar ser vista como um objeto, agora ela se desperta, né, ela assume aquela posição que ela tem, por direito, e ela não vai se submeter por dependência emocional mais a nada e nem a ninguém, porque muitas vezes é isso que faz as mulheres não aceitarem o que elas têm para vivenciar, porque elas têm uma dependência emocional, mas nós já tratamos as sombras, nós já tratamos a questão que está ali escondida, e agora você está nesse controle. Então você não precisa mais agradar a ninguém, o que você precisa é agradar a si, porque agora você se reconhece, tem o seu valor, e é o que nós falamos que desperta essa mulher serpente, que vai ser, então, uma mulher sábia, uma mulher que vai se tornar até fascinante, ela não precisa falar quem ela é, porque quem olhar para ela já vai perceber o quanto é que ela se desenvolveu em tudo isso. Eu acredito que eu trouxe bem resumidinho esses 4 aspectos, mas eu acredito que tenha respondido de alguma maneira, né, brevemente, de que forma que a vivência do luciferianismo consegue fazer, então, com que essas mulheres se despertem, e despertem de uma forma que elas possam realmente ser quem elas são, algo que foi reprimido durante séculos aí atrás pela própria cultura. Gostaria de saber se tem algum comentário, algum questionamento. Vocês querem que fale mais sobre alguma coisa? Eu acho engraçado, eu espero não ser leviano, mas uma coisa a nossa linguagem, a nossa estrutura de comunicação ainda é engraçada, porque é aquilo, quando a gente define, diminui, mas tudo que a gente explica, a gente tem que definir para poder passar para frente. Então, nesse ponto, eu tenho uma visão, a gente, na MSync, morte súbita é o jeito carinhoso que a gente chama, discute e tudo mais, uma coisa bem legal é que eu penso que a grande iniciadora, eu falo que é o papel, mas eu não quero criar um rótulo, assim, não é uma coisa limitante. A mulher, ela inicia basicamente a vida nasce da mulher, a vida como a gente tem hoje. Até plantas você tem o feminino e o masculino, e por aí afora. Então, o primeiro passo é o gerar a vida, depois alimentar. A primeira alimentação que você tem, sabe, seja da espécie que for. Se o meu filho não pode tomar leite, tem que ser... a mulher não consegue amamentar um leite de vaca, de cabra, é o feminino que está lá em várias espécies. Então, a mulher gerou a vida, ela nutre a vida, e depois ela é a iniciadora em cada passo, porque isso do ponto de vista masculino, que é o ponto de vista que eu vivo, mas é engraçado, antigamente a mulher, você vê as sacerdotisas antigas, até as putas, que o puta vem da deusa, que era a iniciação, um garoto para se tornar homem tinha que passar pela mulher. Na instituição do patriarcado, eles tiraram a mulher e botaram o exército, que é um sistema masculino para tentar iniciar o homem, que não funciona muito bem, como a gente pode ver durante a história da humanidade. Ao mesmo tempo, a mulher ela tem o papel de mãe, ela tem o papel da amante, ela tem o papel da anciã, quando você descobre qual é a mulher para qual a mãe responde. E isso é uma coisa, a própria noção de Sofia, Baphomet, é feminino, e
tudo isso que você falou me cria uma imagem que é alguém que dormiu para esquecer do que era. Tem aquela história zen do monge que sonhou que era uma borboleta, e quando ele acordou ele não sabia se era um monge que tinha sonhado que era uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era um monge. E parece que teve um período aí de sono, e agora estão, através de um sonho, de uma viagem, de um caminho, de uma experiência, tentando se lembrar do que era para voltar para o lugar que estava inicialmente. É exatamente isso. Parece que a mulher ela foi adormecida, né? Propositalmente, talvez até por causa dessa força que ela possuía, Sim. e agora ela volta a se despertar. Mas ela precisa criar primeiro essa consciência, porque ainda se tem, né, essa força sobre ela de não, fica aí quietinha, fica na sua, continua seguindo tudo que é dito. Então, ela tem que perceber, porque a partir do momento que ela perceber, aí as coisas realmente modificam. Tiago? Vamos lá. Eu queria retomar um assunto que a gente não conversa, acho que desde o Concílio de Constantinopla, que é a questão do sexo dos anjos, né? Uhum. Quero ver qual seria a sua resposta para uma possível crítica que diga que Lúcifer é uma figura masculina do folclore romano. Como é que ele pode ser uma coisa libertária para as mulheres, sendo que ele é uma figura masculina? Tudo bem que tem Vênus aí no meio, mas a gente quer ouvir a sua resposta. Sim, na verdade, é o que eu falei assim, é por causa que a gente utiliza o arquétipo que definiu que ele é masculino. Mas ele não é masculino nem feminino, ele não é a força primordial, ele tem todos os aspectos dentro dele. Então não existe isso de Lúcifer ser homem, Lúcifer ser mulher. É que dentro do arquétipo de Lúcifer ele é tratado como homem, mas os aspectos que ele tem não são só masculinos, né? Então é realmente até podemos dizer assim uma propagação de uma ideia, né, assim, fechada já, Lúcifer é o anjo, é homem, é masculino, mas nós sabemos que isso, na verdade, não existe. É uma força que tem a união de todos os seus opostos em si, por isso que ele se manifesta em todos os seres, em homens e em mulheres. E mais uma pergunta, na sua visão, qual que é o pior Lúcifer que já apareceu assim no retrato, e por que é o do Netflix? Olha, o Lúcifer do Netflix, eu acredito que seja uma resposta justamente para aquela questão de querer que tudo seja bonzinho, né? Nós estamos acostumados a ter, né, aquele carinhoso, aquele que vai fazer tudo por nós, aquele que se sacrifica por nós, como foi o caso dele em relação à, né, companheira dele ali principal. Então, eu acho que é mais uma questão de responder a uma necessidade dos seres humanos mais comuns. A gente fala assim, tá vendo? O diabo não é ruim, ele também é bonzinho. É dar uma justificativa só para mudar o personagem, mas no fundo está ali a questão do sacrifício, a questão do eu amo e tudo mais. Agora, realmente, acho que a visão pior que tem é aquela visão que fala que ele é o responsável por todos os males do mundo. É tirar a responsabilidade do ser humano de si mesmo. Então, eu fiz a cagada, não, mas a culpa foi do diabo. Para mim, essa é a pior imagem de todas, porque acaba destruindo o ser humano, porque se ele não se responsabiliza, ele não vai atrás de consertar aquele erro, e ele acaba nisso. Tanto é que o Lavey falava, né, que o diabo é o melhor amigo da igreja, porque é ele que mantém o negócio funcionando. Bastante, né? Diga-se de passagem, mais fala dele do que dos próprios deuses deles. Rodrigo? Eu vou fugir um pouco do luciferianismo e focar um pouco no resgate do feminino, mas não é uma pergunta, é uma indicação de leitura. Tem uma escritora já falecida, ela é inglesa, chama Eleanor Bulford. Os livros ela escreveu sob o pseudônimo de Jean Plaidy. Por que eu estou indicando essa saga de livros que são
que conta a história dos reis ingleses, mas não pela ótica dos reis ingleses, mas pela ótica das mulheres. Muito importante. Então, começa na Idade Média e vai mostrando o papel da mulher na Idade Média. E uma coisa assim que me chama a atenção quando vai perguntar qual é a mulher histórica que você gosta? Eleanor de Aquitânia. Eleanor de Aquitânia, no alto da Idade Média, ela casou 2 vezes. Ela casou com o rei da França. Ela separou porque ela quis separar para casar com o duque da Normandia, que se tornou o rei da Inglaterra. Ela, quando ela estava já na velhice, ela virou e falou, não, eu vou entrar para o convento, mas a riqueza vai ser minha, não vai ser da igreja. E quem foi a igreja que falou não para ela? Ela esteve na cruzada. Então, assim, ao longo da nossa história, teve muitas mulheres fantásticas que a história tira de lado. Então, é só uma indicação, eu sei que vocês têm outras coisas para perguntar, óbvio, mas assim, é uma indicação de leitura que, para mim, é fundamental para essa parte do resgate do feminino, que essa escritora ela estava resgatando o papel da mulher ao longo da história, que é totalmente deixado de lado na academia. Sim, é importantíssimo, porque acho que a gente focou no luciferianismo, mas na verdade nós estamos falando em todos os aspectos, né? Porque foi justamente o que fez a mulher adormecer. Então é importante a gente conhecer essas personagens que ficaram para trás e que muitas vezes vão servir ali como um estímulo, né? Até mesmo, poxa, olha o que isso daqui foi capaz, do que ela conseguiu, sendo quem ela era. Então, qualquer tipo de leitura desse tipo vai ser realmente muito proveitoso para fazer esse resgate. Não, até um complemento para o Rodrigo, desculpa, mas é o famoso ler nas entrelinhas, que você vê que a gente tem até o ditado, né? Que por trás de cada grande homem tem uma grande mulher, mas você não tem o oposto. Sim. Da história, sabe? Você não tem um grande homem por trás, não. Atrás de grande homem você tem uma grande mulher, ponto, acabou. Uhum. E quando tem um homem junto, ela cita. Então, exato, fala, olha, e às vezes leva o crédito, mas... Isso mesmo. Vesta? Gente, olha, eu tô assim, embasbacada, tá? Por isso que eu tô quieta. É difícil me deixar sem palavras. Mas, enfim, falando sobre essa coisa das ancestrais, né? Das mulheres históricas, eu gosto sempre de citar, quando a gente fala de espiritualidade, esse é um tema que, inclusive, eu estou devendo. Eu falei que um dia eu estudaria mais, nunca fui a fundo. Mas sobre os conventos, né? A gente está falando de luciferianismo, eu vou falar dos conventos, porque tem tudo a ver. Os conventos foram, durante muitos séculos, o lugar de resistência das mulheres, né? Então, a gente tem uma série de religiosas que, inclusive, nem eram religiosas, mas mulheres que escolheram se tornar freiras para preservar seus patrimônios, para exercer suas homossexualidades ou bissexualidades, enfim, para poderem ser intelectuais. Então, acabava que os conventos eram um grande centro de luciferianismo, né, ao longo da história. E aí a gente tem um exemplo que, para mim, é muito emblemático. Acho que eu travei. Aí, voltou. Um exemplo que, para mim, é muito emblemático, que é o da Juana Inés. Né? Juana Inés de la Cruz é a maior poetisa barroca que a gente tem na América, né? E ela lá no México, ela é cultuadíssima, ela está no dinheiro mexicano, mas aqui a gente não conhece muito.
e vale a pena conhecer. E ela, né, diz que ela era lésbica, que ela viveu essa homossexualidade e tudo mais. Então, assim, tem várias camadas na intelectualidade, no enfrentamento e na vivência livre de Juana Inês, né? Mas o que eu queria perguntar era a pergunta da Gilmara. Ela queria que você falasse um pouquinho sobre a revista, né, Nox Arcana. Como foi publicar isso numa época, se hoje já são pouquíssimas mulheres, né? Imagine 10, 15, 20 anos atrás. Como que foi publicar isso, sendo mulher, levar esse projeto adiante? Você pretende voltar com esse projeto ou você tem outros projetos de publicação? Fala um pouquinho para a gente. Eu só vou comentar uma coisinha que você falou, que até é muito importante, que é aquela questão, né? A mulher, quando ela sabe quem ela pode vestir a máscara que ela quiser, que ela não se confunde com a máscara. E isso é importante, porque nem tudo convém você mostrar. Às vezes é muito melhor, né? Aquela frase clássica, lobo em pele de cordeiro. Se passe por cordeiro, se isso for ser bom para você, desde que você saiba quem você é e não se confunda com aquela máscara que você colocou. Então, é excelente. Você entra naquele lugar para fazer as suas vontades, você acaba sendo quem você é mesmo, independente daquilo, mas você está atendendo, podemos dizer assim, as expectativas alheias ao mesmo tempo. Então, é aí que a mulher e os homens, e quem for, a partir do momento que se conhece, pode escolher ser, entre aspas, quem ele quiser, no local que ele quiser, desde que aquilo seja proveitoso para ele, né? Mas respondendo, né, a Gilmara, como eu falei, assim, a Nox Arcana, ela teve como base realmente só deixar todos os textos ali organizadinhos e colocando aos pouquinhos os novos. Então, naquela época, realmente, assim, eu não conhecia muitas mulheres que escreviam, mas de verdade eu nunca liguei para isso. Então, para mim foi muito tranquilo, porque o que me importava era expressar, né, a minha verdade. Eu nunca quis que a minha verdade fosse a verdade de ninguém. Eu não vou convencer ninguém do que eu estou falando, porque isso é algo meu, né? Então, o que eu quero é me expressar. Você gostou, que ótimo, continue lendo. Você não gostou, não leia. Não vou deixar de fazer por sua culpa. É mais ou menos assim. Então, eu não tive muitos problemas nesse contexto. E sim, eu pretendo retomar, né? De forma online mesmo, porque como não existe mais o site, eu tirei o site, porque eu não sei fazer site, tirei o blog, porque eu também não tenho paciência de fazer blog. Então, o o que eu estou Morte Súbita pensando... tá aí, tá para você lá. Opa, aí tudo bem, aí fica melhor, eu posso oferecer para vocês. Porque eu tenho muitas ideias, muitos textos, só que eu falo, onde eu vou colocar isso? Eu não tenho onde colocar. E aí, de repente... Opa! Então, eu vou ficar muito... Eu já tenho um cantinho aí para poder organizar. Porque, realmente, eu tenho várias coisas escritas que ficaram paradas, que agora eu coloquei no livro novo, aproveitei, né? Falei assim, vou pôr aqui algumas coisinhas. Eu estou fazendo esse livro atualmente, na verdade não era para ser um livro, mas acabou se desenvolvendo muito esse tema mesmo, né, da mulher, isso que eu vou para a parte realmente mais histórica, trago todas essas questões, então talvez se torne um livro sobre isso, né, sobre o luciferianismo e o feminino, mas assim, vai vindo, não tenho planos exatos, conforme vai vindo o interesse que eu vou ali tendo aquela vontade de escrever, que acaba surgindo os novos escritos. Não é nada por obrigação, Tem muito interesse, viu? Pode escrever, você é necessária e a gente quer ler. Eu quero muito ler. Por favor, escreva para sempre. Os seus primeiros. Por favor, André. É o André, né? Isso. Você está mutado, André. Desculpa. Eu acho que eu vou entrar num assunto um pouco polêmico. Eu até fiquei fritando aqui se eu deveria ou não entrar nele. Lá no comecinho você falou que os homens também passam por parte dessa repressão quando ele acaba suprimindo seus aspectos femininos. Uhum. E hoje em dia vem acontecendo um movimento de estímulo
para que os homens resgatem esse aspecto mais feminino. Porém, uma coisa que eu vejo que acontece, principalmente na bruxaria moderna, quando você perguntou quais são as mulheres de referência, para mim, eu até coloquei Laurie Cabot, né? Eu coloquei nos comentários, que é uma anciã ainda viva e uma baita de uma referência, né? Selena Fox também, né? Nos Estados Unidos. Mas vem acontecendo um movimento onde os homens vêm fazendo esse resgate do feminino e, às vezes, valorizando esse resgate do feminino e se dando a liberdade de assumir o papel até mesmo de sacerdotisa, né? Tomando o lugar da própria mulher, um lugar, inclusive, que é de direito da própria mulher como bruxa, né? E assumindo a frente nesse papel. Como que você vê essa apropriação do homem sobre um papel que é extremamente feminino, historicamente? Bem, primeira coisa, né? O que eu vejo bastante na bruxaria é uma inversão, assim, não em todas, né? Porque senão também vou ficar muito polêmica aqui, mas é uma inversão. Tem colocado muito feminino em excesso e reprimido o masculino. E aí não funciona do mesmo jeito. Porque o que nós falamos é justamente esse equilíbrio, tem que ter o equilíbrio dos dois lados. Então, se o homem se colocar nessa posição, ele vai estar provavelmente fazendo o quê? Expressando o feminino dele muito além e deixando o masculino em dívida. Não tem problema dele fazer um papel de sacerdote. Mas por que de sacerdotisa? Né? Porque nós temos esses princípios. Não adianta, o homem ele vai ter muito mais manifesto masculino, é muito mais a questão da vontade, muito mais a questão do raciocínio, ele tem que priorizar isso. E a mulher vai ter essa outra, que é muito mais o acesso ao inconsciente, muito mais o acesso a essas energias da intuição que são difíceis para o homem ser muito mais absorvido. Então, eu acredito sim, como eu falei, não existem proibições, mas é necessário haver um equilíbrio, tem que ver se ele não está deixando um lado e resgatando demais o outro. Se ele conseguir harmonizar os dois, excelente, ele pode fazer o papel que ele quiser, mas ele não vai cumprir da maneira exata como deveria ser, justamente pelas características que o sexo feminino e o sexo masculino têm, pela própria psicologia que eu estou falando, tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Podemos passar para as considerações finais? Robson, considerações finais. Muito obrigado, Lilith. Eu vou estar vasculhando o estante virtual atrás do teu livro, né? Vamos ver se daqui a pouco chega na casa dos Tamussauskas. Aguarda mais um pouquinho que vai lançar um novo. A edição que vai estar mais completa. Tamussauskas, me endereça como eu consigo aquela revista, porque falaram antes da gravação, mas eu não vi ninguém falando dessa revista nova, né, mostrando a capa da revista. A Bárbara falou, mas cadê a capa da revista sendo mostrada na tela, né? Aí, ó. Então, como conseguir adquirir essa revista aí também, para mim estar lendo um pouco mais dos textos da Lilith, vai ser um prazer ter ela voltando a publicar no Morte Súbita, né? Porque vai ser uma contribuição muito boa no cenário onde é dominado, infelizmente, por pessoas do sexo masculino por uma questão de opressão, muitas vezes, porque eu vejo realmente isso em grupos de ocultismo, eu gerencio alguns grupos, e eu vejo um silenciamento feito, por exemplo, quando um homem fala uma coisa, se dá uma importância, mas quando uma mulher fala a mesma coisa, às vezes chega a ser polêmico, né? E gerar críticas e tudo mais. Então, realmente, existe a necessidade, e a Lilith coloca essa questão do equilíbrio entre o masculino e o feminino de maneira muito equilibrada. Foi, pelo menos, o que eu pude perceber na palestra de hoje. Ela não, através da pergunta que o André fez agora, ela mostra a necessidade de um equilíbrio, que o feminismo não é muitas vezes,
muitas vezes, essa questão do valorizar apenas a mulher, Exato. mas é o equilíbrio das forças entre os dois ali, né? Não é só defender a mulher, é estabelecer uma igualdade entre as coisas. Eu acho que isso é muito importante a gente frisar aqui, porque muita gente acaba indo para um lado extremo, que é o caso que o André mencionou, e isso acaba desequilibrando, né, a balança. E a Lilith, ela colocou uma frase no slide que eu vou assistir para copiar, porque eu vou ter que reassistir a live para copiar uma frase que ela colocou no começo, e eu nem lembro, mas eu fiquei com essa frase um tempo, acho que uns 20 minutos da palestra, só com aquilo na cabeça. E parabéns, Lilith, é um prazer. Eu espero que você retorne pelo menos mais umas 2 vezes, no mínimo, para falar sobre outros assuntos que a gente falou antes da live, da gravação. Hoje eu estou sem aqui o meu endereço, vamos lá, enoquiano.com.br. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, acesse lá. Nós temos um grupo de discussão, quase todo mundo é bem-vindo. Nós praticamos banimento todo dia, então não entre no grupo sem ler as regras, sem respeitar as regras, porque nós somos opressores, repressores e destruidores daqueles que chegam falando abobrinha. Então, por favor, leiam as regras se vocês quiserem estar lá conosco. Quase todo mundo é bem-vindo. Muito obrigado, Lilith. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. André, considerações finais? Hoje eu tenho só que agradecer a 2 mulheres, a Lilith, ou melhor, a 3 mulheres, a Vesta por ter trazido a Lilith por ter dado essa aula enorme e a minha esposa por ter deixado eu participar. Então, assim, foi incrível, foi fantástico. São provocações, assim, eu falo isso com frequência, quando eu recebo essas bombas de informações e elas vão acendendo luzinhas na cabeça, assim, eu vou psicografando, que eu vou escrevendo um monte de coisa e fritando o pensamento para ver como que eu vou chegar numa pergunta que vale a pena. E hoje foram várias perguntas que foram vindo, mas você ia respondendo na sequência. Então, assim, tem muitas coisas para serem conversadas, muitas coisas para serem elaboradas. Reforço o que foi dito. Espero que você volte para que essa conversa continue cada vez mais longa e mais profunda. Valeu muito, muito a pena mesmo. Muito obrigado por hoje. E se você quiser conhecer um pouquinho mais de bruxaria, de todas as formas, Conexão Pagã no Instagram, @Conexão Pagã, e no YouTube, youtube.com/Conexão Pagã, toda segunda-feira às 21 horas. É só chegar lá e puxar a cadeira, leva bolo e café que a gente recebe todo mundo muito bem, diferente do Robson. Tiago, considerações finais e mostra a capa da Nova Hermetismo. Tá aqui, ó, tá lindo, ó. Da revista aqui, maravilhosa, que a galera do Projeto Merri participa. Dessa vez convidaram um cara bem legal aqui para abrir a revista. O primeiro sobre as 7 virtudes herméticas, por Tiago Tamochauskas. Mas geralmente quem abre o show geralmente é menor do que quem vem depois, né? Tem várias galera aqui muito boa. Vai recomendar depois o Rodrigo fala direitinho. Mas eu quero falar dessa revista aqui também, que vocês já viram. Como o Robson perguntou como é que adquire, você tem que entrar no Instagram da editora Manus et Gloria. É meio chatinho para descobrir, mas é fácil você procurar na busca do Instagram e aí que você encontra o grupinho lá, que tem essa imagem aqui, e pergunta diretamente, fala direto com a editora. Eu acho que é R$40, já com frete para o Brasil inteiro. Vale bastante a pena, tem texto da Lilith, tem texto da Vesta, tem muita coisa boa aqui. E outro lugar que tem muita coisa boa é o mortesubita.net, que tem lá vários textos também da Lilith. Quando o site dela foi pro ar, saiu do ar, a gente foi lá, fez a rapa e colocou no nosso acervo muita coisa dela. Então tem lá muita coisa e está esperando a novidade também, né? Inclusive tem entrevista que a gente fez com você, que o Farzup fez com você, na verdade, para a revista dele. Lá tem bastante conteúdo só esperando ser atualizado.
Então, todo mundo está convidado, o conteúdo lá é liberado, gratuito para todo mundo, é só entrar, acessar. Mas, se você começar a usar ele diariamente, começar a ter algum distúrbio alimentar, problemas no sono, desenvolver estranhas parafilias sexuais, aí o problema começou a ficar mais complicado. Então, você considera entrar no catarse.me/morte súbita e colaborar, porque aí você já faz parte do problema e precisa disseminar isso para mais alguém. Muito obrigado a todos. Thiago, como sempre, ótimo, né? Óbito, considerações finais. Olha, eu comecei a me envolver com satanismo muito tempo atrás, e aí você tem aquela evolução natural da crença. Acabei passando pelo caoísmo, discordianismo, a gente nunca muda de crença, elas só acrescentam, e chegou num ponto que, enquanto discordiano, eu tenho certeza que Deus existe e ele é uma mulher louca. E quando você vê uma aula que nem essa da Lilith, você só fica com mais certeza que você está no caminho certo. Então, agradeço muito a oportunidade aqui de ter aprendido a noite toda. E, como disse o Tamosauskas, morte súbita, pode entrar que você vai achar muito material dessa mulher que a gente conseguiu roubar na cara de pau, total e absoluta, porque não ia deixar aquilo se perder. E está lá disponível para quem for curioso e estiver sentindo o fogo crescendo dentro de si agora. Bárbara Vesta Knox, considerações finais. Que elegância, que eloquência. Eu estou apaixonada por você. Muito obrigada por essa noite espetacular, foi incrível. Toda vez que alguém me perguntar por que Telemann é um caminho de mão esquerda, eu vou mandar esse episódio aqui para a pessoa, que ela vai entender. E, além disso, eu também queria dizer que, apesar de ter sido uma apresentação sobre o despertar do feminino, como você me colocou muito bem, serve para todos os buscadores, né? Independente do sexo, porque tudo que foi dito é importante que seja cultivado, que seja apreendido e que seja despertado por todo mundo que se propõe ao caminho do ocultismo, na minha opinião. E aí, Crowley bem disse, né? Os irmãos da Astro Argento são mulheres, os aspirantes a Astro Argento são homens. E a chave iniciática contida nessa frase foi muito bem explicada hoje por você aqui nesse episódio. Então, muito obrigada. E quem tem interesse na Astro Argento tem que entender o que foi dito aqui e mais amplamente em toda a Telemann, eu diria. Então, sou muito grata por isso, por ter esse resumo para só copiar e colar agora quando alguém me perguntar. Para além disso, como eu vou reforçar o merchan da revista Aquelarre, como eu disse no início do episódio, uma honra para mim, né? Quem sou eu na fila do pão para estar no mesmo exemplar que é uma mulher como essa? É uma oportunidade realmente extraordinária. Gostaria de agradecer a Gilmara por esse trabalho, que eu sei o quanto ela batalhou para essa revista nascer, e a Naamá por ter publicado, e por a gente poder ver hoje, em 2023, finalmente nascer essa rede, e principalmente nascer essa rede de mulheres dentro do caminho de mão esquerda, que é melhor ainda. E também gostaria de dizer que você está oficialmente aqui, publicamente convidada para voltar para falar sobre luciferianismo, para falar sobre seus outros projetos, como, por exemplo, a tradução aqui do Tarô das Sombras. Tem entrevista com a Linda Falório aqui, com o Marcelo, no canal do Mayhem. Infelizmente ela faleceu, né? Mas fica aqui esse legado incrível, e esse legado que é muito simbólico, eu acho, na minha opinião, né? Esse trabalho aqui, o Tarô das Sombras. E aí eu acredito que fica bastante marcado você ser uma das tradutoras desse trabalho. Então, eu gostaria muito de outra oportunidade ouvi-la comentar sobre o Tarô das Sombras. Muito, muito, muito obrigada. Inclusive, para quem eu também vou mandar essa live, para todas as mulheres do Círculo Escarlate. Então, se você é mulher e você está interessado em Telemann, você está interessado em um círculo de mulheres que é completamente diferente do que você imagina num círculo de mulheres, a gente segue um viés telêmico, a gente segue um viés de mão esquerda. Então, se tiver interesse em participar de um grupo como esse, pode acessar o meu site, o meu Instagram, vestanox.com.br, o Instagram é @vesta.nox, para saber dos próximos encontros, e também se quiser saber mais sobre Babylon, sobre Telemann em geral, sobre esse caminho construído muito
do viés da sua libertação pessoal, enquanto ser humano, na verdade. Eu te convido a conhecer o meu trabalho, e é isso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Projeto Mayhem, por essa oportunidade de ter noites memoráveis como essa. Lilith Astarte, considerações finais. Gostaria de agradecer muito esse convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês, uma responsabilidade gigante, né, com todo esse pessoal aqui, deu até um medo, falar, nossa, só tem, né, o pessoal ali que entende das coisas, mas foi muito gostoso, muito fluido, a gente sempre aprende, né, entre nós, não tem como, e eu me proponho mesmo a, né, dar ali os textos para o Morte Súbita aumentar, né, o nosso acervo, a vir aqui, se vocês quiserem trazer outros assuntos, outros temas, então vai ser sempre um prazer estar com vocês. E para vocês que ficaram até agora, não se esqueçam, catarse.me/TDC, você vai entrar lá, você vai fazer parte do problema como roubando o Thiago. E nesse problema você também tem uma revista que você, Lilith, também pode escrever. Você recebe a revista, você faz parte de grupos de Telegram com pessoal bacana e alguns também muito mais bacanas que vão te ajudar nessa senda mística de diversas formas. Você vai poder ajudar o grupo do Infância Azul, tá? Então, você só tem a ganhar, além de receber convite para participar dessas gravações. Daqui a pouco eu vou desligar a gravação e nós vamos continuar aqui batendo papo, igual estávamos batendo papo antes da gravação. Então, só vejo vantagem em você fazer parte aqui do catarse.me/TDC e fazer parte do Projeto Mayhem. Não se esqueçam de dar o joinha, de apertar o sininho, de falar para todo mundo, porque o YouTube, o algoritmo do YouTube, que o Thiago tanto gosta, ele só vai divulgar os shorts, cortes pequenos de 2 minutos, no máximo. Então, fale com o pessoal, coloque nos grupos de todas as redes sociais esses vídeos que você gosta. E tem mais de 400 vídeos aqui, tem playlist de todo tipo de coisa. Então, para vocês que foram, até mais, até a próxima.